Olá! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para tornar fácil o uso do template de revisões. Mesmo então que você não tenha conhecimento sobre o Notion, você vai conseguir utilizar, porque eu vou te mostrar e explicar o principal que você precisa fazer. Então, tudo que é mais complexo no Notion, as tabelas, as planilhas, está tudo pronto para você utilizar e para facilitar suas revisões. E eu vou te explicar só como inserir as matérias de uma forma bem fácil e bem rápida. Bom, aqui é a página inicial, o dashboard, e aqui em primeiro plano a gente tem o planner, que você vai poder adicionar as suas tarefas pessoais, seus objetivos. Então esse aqui é um planner mais pessoal que também vai aparecer aqui no dashboard para você, aqui do lado direito. Logo aqui embaixo, a gente vai conseguir ver todas as revisões que você tem para fazer. As revisões atrasadas vão aparecer e as revisões do dia. Então, você vai entrar e já na primeira página ver as revisões que já estão cadastradas que você tem que fazer hoje, no dia de hoje, e se porventura ficou alguma atrasada, também vai aparecer aqui. Aqui a gente vai entrar em cada guia para vocês verem. Tá tudo bem separadinho para ficar organizado. Então, essa planilha de controle é a planilha principal do nosso template. Então, aqui que a gente vai ver cadastrar as matérias, os conteúdos e a tabela que vai calcular as datas das próximas revisões para a gente. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando de exemplo a planilha de residência médica, lembrando que ela é adaptável para todo assunto, para os assuntos da sua faculdade. A gente tem também a planilha pronta das matérias do Enem, então, mas é perfeitamente possível cadastrar uma nova matéria aqui e mudar os nomes da matéria. Então, eu vou cadastrar uma nova para a gente aprender. Então, aqui vamos supor que eu acabei de estudar o conteúdo de doenças exantemáticas. Acabei de fazer uma sessão de estudo sobre esse tema, quero inserir na minha planilha de revisão. Doenças exantemáticas está dentro de pediatria. Aqui, só para vocês verem que eu posso cadastrar a matéria que eu quiser. Então, aqui essas já estão cadastradas. Aqui, como vocês podem ver, essas são as matérias que eu já cadastrei. Mas eu posso simplesmente escrever uma nova matéria aqui. Create aqui, e eu criei essa nova matéria. Ela vai ficar cadastrada aqui. Bom, mas eu quero uma matéria de pediatria. Eu vou escolher o tipo de espaçamento. Por quê? A repetição espaçada é aquela repetição que leva em conta a curva de esquecimento do cérebro. Então, se você vai fazer uma prova concorrida, como eu vou prestar a prova de residência médica ou prestar o Enem em um concurso público, e você vai prestar a prova daqui a um ano, por exemplo, é ideal que você selecione a forma de repetição espaçada. Porém, se você quer usar a planilha para um objetivo mais curto, para uma prova na faculdade que você vai fazer daqui a um mês e não vai dar tempo de revisar pelo método espaçado, a gente pode colocar aqui outros objetivos, por exemplo, semanal, quero revisar essa matéria uma vez por semana, quinzenal ou até mensal. Mas lembrando que o ideal é para memória de longo prazo, para você conseguir também organizar todos os conteúdos de um concurso, de uma prova grande, o ideal é a repetição espaçada. Eu vou selecionar a prioridade, então esse é um conteúdo que cai muito nas matérias, eu vou colocar alta. Isso é muito importante preencher porque a fórmula vai levar em conta a prioridade e também a quantidade de acertos dos exercícios para calcular a melhor data de revisão. Então, preencher corretamente vai ser muito importante para a fórmula funcionar bem. Porém, caso você não saiba a prioridade, caso você não tenha feito exercícios sobre o assunto, ela vai também calcular uma data de revisão com base na curva de esquecimento do cérebro, só que o ideal, o recomendável é que você coloque tanto a prioridade desse tema, quanto faça exercícios sobre esse tema, e a gente vai depois cadastrar os exercícios também, e eles vão vir aqui direto, a porcentagem de acertos. Então, assim, é importante que tenha todos esses dados para a fórmula funcionar bem. Então, sabendo disso, aqui eu coloco não revisado,
porque aqui a gente tem primeira revisão, segunda revisão. Então, como eu estudei a matéria hoje, eu ainda não revisei ela. Então, não revisado. Porém, se eu estivesse fazendo a primeira revisão, eu colocaria a primeira revisão. Mas hoje é o primeiro dia não revisado, eu coloco a data de hoje. Sempre que fizer a revisão, é importante mudar aqui a data. Então, sempre que eu estudar esse conteúdo, que eu fizer uma revisão, eu coloco aqui a data do último estudo e em qual revisão eu estou. E ele vai calcular para mim, a tabela calcula a data da próxima revisão. Então, eu já tenho aqui a data da próxima revisão que eu vou fazer. Aqui a gente tem um ajuste. Para que serve esse ajuste? Vamos supor que eu não consegui revisar a matéria na data que a fórmula me deu, que seria o dia ideal, né? Mas aconteceu algum imprevisto, a gente sabe que isso pode acontecer. Eu quero prorrogar a revisão mais um dia. Ou eu quero prorrogar mais 2 dias, porque daqui a 2 dias não tem nenhuma revisão, então o ideal seria eu prorrogar para daqui a 2 dias. Então eu coloco aqui mais 2 dias. Aqui em alerta pode aparecer um alerta amarelo, que como tem aqui em descrição, o alerta amarelo é para revisões atrasadas. Então, quando a revisão estiver atrasada, vai aparecer um alerta amarelo e eu posso prorrogar essa revisão. Aí o alerta some. O verdinho é para as revisões realizadas no dia corretamente. O olhinho vai aparecer nas revisões do dia. Então, quando eu venho na tabela e tem um olhinho, é porque eu tenho que revisar o tema naquele dia. E o vermelho vai aparecer sempre quando eu estou indo mal nos exercícios já há um tempo. Então, por exemplo, se eu já estou na 5ª revisão e eu continuo com 50%, com menos de 50% de acertos, vai aparecer esse vermelhinho, que significa considerar reestudo devido à baixa retenção. Então, aqui tem toda a descrição, tem todas essas instruções e eu posso ocultar isso também. Então, essa é a planilha principal, a planilha de controle. E aí a gente também tem aqui em matérias e conteúdos uma outra guia em que vai ter aqui de forma separada. Então, vamos supor que eu quero ver as matérias de alta prioridade, de média, de baixa separadamente. Aqui a gente tem alta, média, baixa e até sem classificação, caso eu não tenha classificado. Também classificado por retenção, então as matérias que eu estou indo mal eu também consigo ver de forma separada. E aqui todas as matérias não iniciadas em andamento e concluídas. Não iniciadas seria o quê? Para eu inserir, né? Então aqui tem o caderno de clínica cirúrgica que eu criei, o caderno de clínica médica, e eu posso também inserir as matérias aqui nessa planilha aqui, se eu preferir, que ela também está linkada com a planilha principal, a planilha de controle. Aqui a gente tem uma área de sessão de aprendizado. Então aqui eu posso colocar quanto tempo disponível eu tenho para estudar. Então eu escolho a sessão de aprendizado, eu escolho o tempo disponível que eu tenho para estudar, escolho se é um assunto com conhecimento prévio ou totalmente desconhecido, e ele vai me dar a divisão já do estudo, da prática, da revisão e da aplicação. Lembrando que esse é um método que vai ser ensinado no e-book. Então aqui tem a divisão do tempo, já para facilitar essa divisão da sessão do aprendizado. Também um cronômetro que você pode inserir aqui e marcar, né, para não se perder, para não ficar com o celular do lado. E aqui também vai aparecer as revisões atrasadas, as revisões de hoje e os exercícios simulados dos conteúdos de hoje. Então, eu já posso inserir aqui os exercícios e simulados que eu estudei hoje, então eu não preciso mudar de página. Eu posso também inserir aqui. Em exercícios e simulados, é aqui que eu vou acompanhar a evolução dos meus exercícios de cada assunto e também dos simulados. Então, eu quero inserir aqui exercícios sobre o tema que eu estudei hoje, que foi doenças exantemáticas.
Inclusive, ela já vai estar aqui, porque eu adicionei lá na planilha principal. Coloco a data de hoje e vamos supor que eu fiz 30 exercícios e acertei 15. Então, aqui eu acertei 50% dos exercícios e ela já vai lá para o meu template principal. Aqui, doenças exantemáticas, já está aqui. E a fórmula já vai usar isso para calcular a minha data de revisão também. Lembrando que a fórmula funciona da seguinte forma. Temas com prioridade alta que eu estou indo mal, eu vou revisar muito mais do que uma prioridade baixa que eu estou indo bem, ou até mesmo de uma prioridade alta que eu estou indo bem. Então, se o tema eu estou indo muito bem, eu vou revisar menos. Se o tema eu estou indo mal, eu vou revisar mais. Se o tema é de prioridade alta, eu também vou revisar mais do que os temas de prioridade baixa. Então, essa fórmula leva tudo isso em conta. Aqui na seção de exercícios e simulados, sempre que eu for fazer novamente uma sessão de exercícios de revisão, ou seja, já tem um assunto que já tem exercício sobre esse assunto, agora eu vou fazer exercícios para revisar, e eu vou fazer um cadastro de novo do mesmo tema. Então é importante, vamos fazer um exemplo aqui, exercícios, e eu vou fazer exercícios novamente de trauma, que é uma matéria que eu já tinha feito exercício, inclusive. Não, trauma não, tá muito recente, anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Quando eu fizer esses exercícios de novo, é importante eu excluir o anterior. Vou colocar aqui, a data. É importante eu excluir, na verdade, arquivar o anterior. Eu arquivo, ele vai sumir aqui dessa lista, porém eu sempre vou conseguir acompanhar a minha evolução dos exercícios aqui, no histórico. Então é importante eu arquivar aqui, por quê? Porque senão lá para a tabela, a planilha de controle principal, a planilha sempre vai calcular uma média dos exercícios que estão cadastrados aqui do mesmo tempo. Então, se eu tenho várias listas de exercícios que eu já fiz, que eu já revisei sobre o mesmo assunto, o cálculo que vai para a tabela principal é uma média. Então, se eu quero, na verdade, sempre a última porcentagem de acertos, é importante eu arquivar, basta apertar aqui, ele vem para arquivo, e eu deixo sempre a última porcentagem de exercícios que eu fiz, caso você queira assim. E eu posso conseguir ver a minha evolução dos exercícios aqui no histórico. Da mesma forma, os simulados também vão vir para essa seção de histórico aqui, e eu consigo ver a evolução nos simulados. Por exemplo, vamos voltar aqui na planilha de controle. Aqui na planilha de controles, eu também tenho um caderno para simulados. Então, eu faço um cadastro, assim como eu tenho um caderno de matérias, eu tenho um caderno para simulados, onde eu vou acompanhar os meus simulados. Aqui eu fiz um cadastro do simulado da USP, e aqui eu coloquei para fazer quinzenalmente. Por que quinzenalmente? Porque aqui não é uma repetição espaçada, mas sim porque eu quero que o template me lembre que quinzenalmente eu quero realizar um simulado da USP. Então, eu posso colocar de forma quinzenal, de forma mensal, de forma semanal, mas eu vou deixar mensal, vou deixar com a prioridade alta. Por quê? Porque exercícios e simulados é uma prioridade sempre alta. E vou colocar, após cadastrar aqui na planilha de controle o simulado que eu fiz, colocar a data, eu volto lá na seção de exercícios e simulados e faço aqui o meu cadastro do simulado que eu fiz. Então, é o simulado da USP, que eu estou fazendo mensalmente. Coloco a data, a porcentagem de acertos. Eu até vou apagar arquivar esse outro aqui para sempre ficar como o último simulado, porém eu vou conseguir
acompanhar a evolução dos meus simulados, a evolução de acertos dos meus simulados. Então, só lembrando, cada exercício cadastrado aqui tem que ser vinculado a uma matéria que foi cadastrada na minha planilha de revisões, na minha planilha principal. Então, essa é a seção de exercícios e simulados, onde eu cadastro os exercícios, os simulados e consigo acompanhar a minha evolução, tanto nas matérias separadas, quanto também nos simulados aqui em histórico. Aqui a gente tem o calendário também, que você vai conseguir ver todas as suas revisões no mês, né, de forma mensal, para ter uma visualização melhor. Vamos supor que eu veja que um dia que está muito sobrecarregado, que eu sei que eu não vou conseguir realizar todas as revisões. Então, eu posso vir aqui e mudar. Por exemplo, aqui eu coloquei para prorrogar um dia. Então, aqui também no calendário, eu consigo ver as matérias que eu não vou conseguir fazer a revisão, e caso eu queira ajustar de uma melhor forma ao meu calendário, eu posso clicar na matéria, vir aqui no ajuste, nessa seção de ajuste aqui na matéria, e posso prorrogar 2 dias, 3 dias, ou até adiantar. Se algum dia eu vejo que é melhor eu adiantar do que deixar a revisão naquele dia, eu também posso adiantar a revisão. E ela muda de lugar aqui no calendário também. E aqui o planner semanal, onde a gente pode aqui colocar metas de estudos para todos os dias da semana. Essa meta vai vir automaticamente aqui para os dias da semana, e você também pode inserir todos os compromissos que você tem no dia e conseguir visualizar de uma melhor forma. Então, tanto dividido de manhã, de tarde e à noite. Aqui você pode adicionar, excluir, pode arrastar para o lado. E aqui também você vê no seu planner de uma forma separada tudo que você tem para amanhã, para já planejar antecipadamente o seu dia. Em resumo, é isso. Essa página principal aqui tem somente as informações necessárias, mas você pode entrar em cada guia e fazer o cadastro daquilo que for importante para você. E para finalizar, aqui nessa seção de importante, você também pode deixar um feedback sobre o nosso template. Você pode deixar suas dúvidas aqui, caso tenha ficado alguma dúvida que não foi esclarecida nesse vídeo, você pode deixar aqui, que a gente sempre vai tentar te responder o mais breve possível. E o meu desejo é que você faça um bom uso desse template, confia no método de repetição espaçada, realmente confia na tabela, confia na fórmula que foi feita da melhor forma, seguindo os estudos científicos mais renomados, mais atuais sobre esse assunto de aprendizado, seguindo também o que as pessoas que fazem concurso, provas de residência sempre falam, sempre aconselham. Então, confia nesse processo, faz certinho as revisões, que a aprovação é certa.